Pai Celestial, soberano, altíssimo, que habita nos mais altos céus, toda a honra e toda a glória te damos, ó Pai. Obrigado pelo teu Filho e por ele oramos, que a tua palavra vai ser aberta agora, ó Pai. Que o teu Espírito esteja conosco, com o irmão Júnior, que a tua palavra possa falar conosco, na nossa mente, no nosso coração. Que os irmãos aqui que tivessem algum pedido e não pôde falar, que o Senhor venha atender, venha de encontro com cada desejo, cada pedido, cada angústia, pois o Senhor sabe todas as coisas. Nos fortaleça com esta palavra agora, em nome do teu Filho amado. Amém. Amém, graças a Deus. Amém, amém, amém. Muito bem. Fazendo uma pequena retrospectiva sobre Daniel, nós vemos que ele se inicia com um grande tempo de angústia. Nesse tempo se levanta Miguel, o grande príncipe. E esse tempo, ele é predito, esse momento, em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 8, versos 1 ao verso 5, em que Cristo ele oferece a última intercessão. Então, existe uma ligação entre Daniel 12, verso 1, e Apocalipse 8, 1 ao 5. O evento de Daniel 12, 1, quando fala, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, é o mesmo evento de Apocalipse 8, verso 1 ao 5, quando ele lança o incensário sobre a terra. E então todos os casos são decididos. Todos os casos são decididos. Então ali se inicia o grande tempo de angústia, a angústia de Jacó. Existe uma interpretação, além, né, das interpretações que são ali gerais dentro do meio evangélico, que é aquela interpretação lá que fala que os 1290 dias, os 1335 dias lá de Daniel, os 1290, eles começam lá em 508 e vão até 1798. A gente já falou sobre isso. E os 1335 dias começam também em 508 e vão para 1843, em torno de 1843. Essa questão aí, a data base leva para a conversão do Clovis, rei dos francos, que não tem absolutamente coisa alguma de importante com relação a isso. Então, jogam essas duas importantes profecias, 1290 e 1335, para o passado, que é um grande erro. Miguel se levanta no grande tempo de angústia. O grande tempo de angústia não está no passado, está no futuro. Então, esse é o ponto aqui. Esse grande tempo de angústia, ele tem um paralelo naquela noite de angústia de Jacó, em Gênesis 32, 24 a 30. Jacó, ele estava lutando em oração para obter livramento da mão do seu irmão Esaú, que vinha para matá-lo. Jacó estava ouvindo todos os resquícios, né, as palavras que haviam sido ditas, os anúncios de morte por parte do seu irmão Esaú. E esta experiência de Jacó, ela tem uma similitude agora nos últimos dias sobre a experiência do povo dos santos do Altíssimo no grande tempo de tribulação final. Jacó, ele era o enganador, mas ele havia recebido novas vestes. E por receber essas novas vestes, Jacó ainda tinha mesmo em si, levando tipo uma culpa interior por todas as coisas, todos os erros, todos os pecados que ele havia cometido. Na luta com o anjo, Jacó recebe então a certeza, a segurança do perdão e da sua nova condição. Essa também será a experiência dos filhos de Deus dos últimos dias. Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó. Ele também vai instigar os ímpios dos últimos dias, quando todos os casos estiverem decididos, a destruírem também os santos do Altíssimo, justamente nesse período do tempo de angústia. Nós vemos também que Daniel 12:2 falou sobre a ressurreição parcial, porque diz que são muitos, não são todos. São muitos que dormem no pó da terra e ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Nós já vimos isso aqui. Então, os que o transpassaram, lá de Apocalipse 7, eles estarão nessa ressurreição parcial, para que se cumpra a palavra. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa interessantíssima que nós nos encontramos diante dela aqui e que situa
texto de Daniel, que lança luz sobre o santuário celestial. Eu acredito que nós já falamos nisso também, sobre as vestes. Cristo, quando ele se aparece, o homem vestido de linho. Por que ele está vestido de linho aqui? E porque lá no Apocalipse, ele se encontra com as vestes talares. Daniel, cronologicamente, ele é muito antes da profecia do Apocalipse. Mas em Daniel, o Messias, Cristo, se encontra vestido de linho, que é a roupa típica do sumo sacerdote. Lá em Apocalipse, quando ele é apresentado a João, logo no início, ele se encontra com as vestes talares, a roupa típica da ministração do lugar santo. Mas, na profecia de Daniel, ele se encontra com a roupa típica, a veste de linho, da ministração do lugar santíssimo. Então, toda a profecia do capítulo 12 de Daniel está, em algum momento, após o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs. Isso aqui é de fundamental importância. E isso nos mostra que tudo o que se fala ali, esses períodos proféticos, os 3 períodos proféticos, são para os nossos dias. Não é para a época lá do passado, Revolução Francesa, Clovis se convertendo, não tem nenhum tipo de relação. Porque quando o homem vestido de linho, ele se encontra ali, ele é apresentado a Daniel, ele mostra que o seu ofício, no momento da visão, é no lugar santíssimo do santuário celestial. E isso é muito importante para nós. Levítico 16, versos 4, fala que ele vestiria a túnica de linho quando ele estivesse ministrando no lugar santíssimo. Também no verso 32 nos fala disso. Quando ele estivesse fazendo a expiação, ele estaria também vestido com as vestes santas, as vestes de linho. Então, isso é muito importante para que nós entendamos toda a localização da visão aqui em Daniel, capítulo 12. Isso mesmo? Quando nós vamos mais à frente, nós vamos perceber que essas designações que são dadas a Cristo, elas são importantes para nos apresentar qual é o tipo de ministração dele, nós acabamos de falar. É por isso que a palavra hebraica, traduzida como príncipe, ou príncipe dos príncipes, lá em Daniel 8, verso 11 e 12, que fala lá do santuário, do serviço diário, ela é Sar. Sar quer dizer príncipe. O verso 11 e o verso 25 fala do Sar. Essa palavra é o termo também que designava os sumos sacerdotes. Esdras 8, 24 vai falar sobre isso. Então você tem a mesma palavra aqui em Esdras 8, 24, que é a palavra também lá de Daniel 8, 11 e 12. Sar, príncipe, ou príncipe dos príncipes. No livro de Daniel, essa palavra se refere a Miguel. Daniel 10, 5, não é isso? E Daniel 12, verso 1. Então, as conjecturas que muitas pessoas fazem para dizer assim, não, Miguel aqui é apenas um anjo, ele é o príncipe dos arcanjos. A pergunta é, quantos arcanjos existem? A palavra fala. Quantos arcanjos existem? Entendeu? Eu não vou me guiar nesse ponto aqui, nós não podemos nos guiar nesse ponto aqui pelo livro de Enoque, tudo bem? Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos nos guiar pelo que está sólido na Escritura. Está muito claro. Então, Miguel, ele é o grande príncipe, ele é o grande Sar. E essa mesma palavra é utilizada também para o sumo sacerdote, aquele que está vestido de roupa de linho. E um anjo não pode se vestir de linho para ministrar como sumo sacerdote lá no Kippur, no dia da expiação. Então, um argumento muito forte esse, com relação a isso, ao verbo. Por que ele é chamado verbo de Deus? Por que João, quando inicia o seu evangelho, diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era divina. Essa é a tradução correta. Porque ele é a manifestação verbal do pensamento do Altíssimo. Ele é quem inspirou os profetas. Ele é também o espírito do Pai. E também o Filho também tem esse espírito, essa inteligência, a mente. O espírito é mente também. Paulo fala disso. Então, nós vemos isso nessa representação. Por que ele é o Emanuel? Porque ele traz o Altíssimo para estar conosco, lá de Mateus 23. Por que ele é o Cristo, o Messias? É porque ele é o ungido, Apocalipse 12, verso 10. Por que ele é o Cordeiro de Deus? Por que ele é chamado Cordeiro de Deus? Porque ele é o tipo do sistema, de todo o sistema, a base do sistema sacrificial judaico, lá em João 1, 29. E por que ele é o homem vestido de linho? Porque é ele que ministra no santuário celestial. Ele está aqui no momento do dia da expiação. Por isso que no verso 5 ele diz, levantei os olhos
Olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos do ouro puro de Ufaz. Essa é a veste da ministração sagrada utilizada no dia da expiação. É assim que Daniel descreve. Agora vem uma pergunta que ficou sem resposta, que aliás não foi nem feita em Daniel 12, verso 1. O que é o levantar? Vamos lá, Daniel 12, verso 1 está escrito assim: Neste tempo, Daniel 12, verso 1, se levantará Miguel, o grande príncipe, o grande Sar, não é isso? O grande Sar, príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, nós já sabemos, né? A pergunta é, o que significa Miguel se levantar? Miguel se levanta de onde? O que significa o se levantar de Miguel? Não é isso? A palavra se levantar aqui é o yamad, quer dizer estar de pé. Ele está de pé, ele permanece, ele resiste ou ele toma o lugar de alguém. Toma o lugar de alguém, leva a gente para o ritual do santuário, para a expiação, para a justificação. Olha que interessante. A própria raiz da palavra hebraica nos apresenta o sentido do levantar de Miguel. Aqui em Daniel 12, verso 1. Neste tempo se levantará Miguel. Miguel se levanta. Agora, nós precisamos entender se a própria Bíblia, se a própria Escritura nos apresenta o sentido do levantar de Miguel. Quando nós vamos para Daniel 7, Daniel capítulo 7, verso 9 e 10, nós vamos ver algo interessante, porque aqui é apresentado o estabelecimento do tribunal celestial. E se toda a Escritura nos apresenta o sistema do santuário lá nos céus, nós vemos que esse sistema do santuário está voltado para o juízo, não é verdade? E aqui em Daniel 7, 9 e 10, nós vemos o estabelecimento deste tribunal. E diz assim: Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Foram postos uns tronos, não apenas um trono. Aqui para Daniel é apresentado. E agora apresenta o ancião de dias se assentando. Aqui, o foco central da visão está no ancião de dias. A sua veste era branca como a neve, os cabelos da sua cabeça como a pura lã, o seu trono chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, os seres celestiais, são os mesmos seres celestiais da Apocalipse, milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Olha, aqui diz que assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Quando você vai no mesmo contexto aqui de Daniel, é apresentado o filho do homem indo até o ancião de dias. Mas aqui, a palavra que finaliza esse contexto profético, importante para que nós entendamos Daniel 12, é que aqui em Daniel 7 se assenta o tribunal. O tribunal se assenta. Aqui está no contexto do chifre pequeno. Em Daniel 12, verso 1, Miguel se levanta. Então, se aqui se assenta o tribunal, se assenta o juízo, em Daniel 12, verso 1, Miguel se levanta, é claro que nós temos uma conexão entre esses dois textos. Daniel 7, 26 também diz assim: Depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Mais uma vez falando sobre o chifre pequeno. Aqui no verso 26 fala que neste momento aqui, no futuro, se assentará o tribunal e o tribunal irá exercer justiça sobre todos os atos do chifre pequeno. Então, aqui no tempo cronológico profético, isso ainda não havia acontecido. Isso não havia acontecido. Mas aqui fala que nós entendemos qual é o sentido do assentar-se o tribunal. É o início, né, do processo de juízo celestial. Da mesma forma, Apocalipse 7,14 fala que os reis, lá no contexto dos últimos dias, agora, pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis. Que vitória é essa? É a vitória daqueles que se encontram escritos no livro, que fala Daniel 12, verso 1. Aqui Miguel se levanta em Daniel 12, 1 para proteger aqueles que estão, defender os que estão escritos no livro. Que livro? No livro da vida. Aqui também diz que, em Apocalipse 7,14, vencem os chamados eleitos e fiéis que se acham com o Cordeiro. Então, quando nós relacionamos Daniel 12, 1 com a conclusão da obra de Cristo no santuário celestial,
e a decisão de todos os casos da humanidade no contexto ali da marca da besta, das mensagens angélicas do fim, nós vemos que ele se levanta para assumir a defesa, para vindicar a justiça para o seu povo, que já está sendo perseguido, que foi maltratado, que está. Nós vamos ver aqui no Apocalipse, pessoal, onde se encontra o famoso decreto de morte contra o povo de Deus. No Apocalipse. O Apocalipse vai nos mostrar o verso. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, Miguel se levanta tanto para fechar essa porta, terminar a intercessão, quanto também para defender o seu povo. E esse é um tempo tremendo. É quando finaliza toda a oportunidade de graça. Então, Apocalipse 22:11, ele diz: continue o injusto fazendo injustiça. E essas palavras são ditas. E cada caso, então, é decidido para a vida ou para a morte. E vem a pergunta, então: quando se cumprirão estas maravilhas? Que maravilhas são essas? Nós vamos ver que as maravilhas aqui que se refere aquelas que basicamente estão escritas no verso 1 até o verso 3. Essa é a primeira parte do livro, do capítulo 12 de Daniel. Aqui ele fala: o Miguel se levantar faz parte dessas maravilhas. O grande tempo de angústia faz parte dessas maravilhas. Essa defesa daqueles que se encontram com os nomes escritos no livro da vida, esse processo, essa salvação, essa intervenção sobrenatural para salvar esse povo que se encontra escrito no livro, só no verso 1. Depois vai acontecer a ressurreição parcial, no verso 2. Muitos que dormem no pó da terra. E aí ressuscitam esses, os justos, e ressuscitam também os perdidos. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. E também os sábios resplandecendo com o fulgor do firmamento. E a pergunta é: quando estas coisas vão acontecer? Quando essas coisas vão acontecer? Quando essas maravilhas vão se cumprir? Então, quando nós vemos esses relatos, que é o bloco 1 de Daniel, que é o verso 1 a 3, que fala da libertação final, do triunfo do povo de Deus, o anjo diz: sela as palavras. E Daniel sela e vê que estão os homens lá sobre as águas do rio. E a pergunta é: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ele pergunta, né, esse questionamento, e ele quer entender quando estarão cumpridos. Não é quando vão começar. Isso precisa ficar claro. A pergunta é quando essas coisas estarão cumpridas. Não é quando elas vão começar a se cumprir. Por exemplo, se a gente pegar a King James diz assim: quanto demorará para se finalizarem estas maravilhas? A King James em inglês. Quanto tempo vai demorar para que isso finalize? Essa é a pergunta. Essas coisas vão acontecer durante quanto tempo? Então fecha tudo com quanto tempo? Então o homem vestido de linho, que é Cristo, está sobre as águas, ele levanta a mão direita e a esquerda e jura: será depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Todas estas coisas quais? As que nós acabamos de falar agora. Estão lá do verso 1 até o verso 3. E o que ele está falando aqui? Destes eventos do verso 1 ao verso 3. Livramento, ressurreição parcial, tudo isso. Ele vai deixar claro que todos estes eventos, do verso 1 ao 3, aí da sua Bíblia, Daniel, só vão acontecer depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, no finalzinho aqui, depois que os eventos vão ter de respeitar esse tempo aqui, essa cronologia, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É quando estes eventos irão acontecer. Ou seja, depois de 1260 dias, estas coisas se cumprirão. Nós já vimos que isso aqui não pode ser esse período profético, 1260 dias, que é tempo, tempos, metade de um tempo, não pode ser simbólico, não é isso? Não pode ser 1260 anos mais para o futuro. Não tem possibilidade, não comporta, por uma série de motivos, pela estrutura do capítulo 12. Então, primeiro haverá um período de 1260 dias. No final do período dos 1260 dias, o que é que vai acontecer? Um grande tempo de angústia. E vai intercalar também com os 1290 dias e com os 1335 dias. Mas o que fica claro aqui, o primeiro ponto que precisa ficar claro, haverão 1260 dias. O que é que acontece durante o período de 1260 dias? O que é que acontece? Perseguição.
1260 dias sempre vai ser um período que vai delinear a perseguição. Se foi perseguição na primeira supremacia papal, de 538 até 1798, vai ser perseguição também agora. Mas nós precisamos delinear quando esse período começa. Quando essa contagem dos 1260 dias, ele vai então ser considerada, para que se possa então perceber quando o período dos 1260 dias vai começar. E esse é um assunto interessantíssimo. O que é que acontece nesses 1260 dias? É muito interessante. Então nós temos aqui Cristo e o anticristo. Cristo, já vimos, é o homem vestido de linho, e o anticristo é aquele que consegue dispersar. Como é que ele dispersa? Perseguindo. Dispersar o poder do povo santo. É interessante que quanto mais ele persegue, mais o poder se espalha. O espírito, a unção do espírito. E esses eventos começam e terminam, os eventos que tem um evento que inicia e tem um evento que termina os 1260 dias. É bem interessante nós podermos ver isso. E aí entra essa história de morte, de decreto de morte. A Bíblia fala sobre decreto de morte? Fala. A Bíblia fala sobre decreto de morte. Às vezes as pessoas pensam que existe essa doutrina, essa questão do sábado. Ah, sábado é invenção. É de invenção de judeu ou de adventista. O pessoal pensa que é assim só. Ah, essa questão de sábado, de perseguição, tem a ver com uma coisa criada por Ellen White. Não, está na Escritura. Não precisa de Ellen White para ver algo que está claro na Escritura, de forma alguma. Ellen White nunca existiu, nunca existisse o estudante sincero das Escrituras, ele poderia encontrar as verdades relacionadas a essas coisas nas Escrituras. Então nós vamos ver isso nas Escrituras. Então, existirá sim um período de perseguição. Onde é que fala? A própria Escritura. Aquele que não comprar ou vender, que não adorar a imagem da besta, vai morrer. Então está muito claro isso aqui. Então, no final da profecia dos 1260 dias, todas estas coisas serão cumpridas. Todas estas coisas serão cumpridas. Nós começamos a perceber como as coisas vão se relacionando. Cristo, ele é apresentado, não é? A gente esquecendo isso aqui. Cristo, ele sempre vai ser apresentado como homem, ou como filho do homem, e Satanás, ele é o homem do pecado. Lá de 2 Tessalonicenses 2:3. Zacarias apresenta Cristo, né? Verso Zacarias 6, 12 e 13, como o homem cujo nome é renovo. O homem cujo nome é renovo, lá em Zacarias 6, 12 e 13. E Cristo, a si mesmo, ele se apresenta a si como filho do homem. Era a designação que ele mais se encaixava, mais gostava de se apresentar como filho do homem nas escrituras do Novo Testamento. Então, nós vemos que esses eventos, né, estão bastante claros. Por que que ele está na por que que ele está ali, né, sobre o rio? Isso contrasta com a mulher, com a besta surge do mar, mas Cristo está sobre as águas do rio. O interessante é que o rio corre para o mar também. E aí nós vemos que Cristo está ali, né, está contra a correnteza do rio que corre para o mar. É interessante perceber isso. Ele está ali apresentando-se como o único que pode impedir que as correntezas levem para o mar, onde a besta surge e engana. Então, tudo isso aqui tem um símbolo, tem uma importância para a gente. Mateus 14, 25 diz que na quarta vigília da noite, Jesus veio até eles andando sobre o mar. Andando sobre o mar. A besta surge do mar, mas Cristo anda sobre o mar. Ele está acima. Ele está acima. Então ele tem domínio sobre todas as coisas. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, e o seu ministério como sumo sacerdote é em benefício daqueles que se encontram no final de todas as coisas escritos no livro. E ele levanta a mão direita e a esquerda e jura por aquele que vive para sempre. Por que isso aqui? É no tribunal que os homens levantam a mão, em alguns lugares, os costumes, e fazem juramento. Os Estados Unidos juram sobre a Bíblia, com a mão direita, dizendo a verdade. Quando levanta as duas mãos, você tem uma promessa dupla, um juramento solene, e ele diz: isso será após um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, quem é o povo santo de Daniel 12:7? Daniel 12:7 fala da dispersão do povo santo.
Mateus 24:34 também fala sobre isso. Esse povo santo é o povo que verão todas essas coisas realizadas. Mateus 24:34 diz que é a geração que vai ver tudo isso, não passará esta geração. É interessante quando as pessoas pegam Mateus 24:34 e tentam aplicar para Israel, para a história da figueira, né? É interessante, é um argumento bem interessante mesmo, mas acaba fugindo um pouco do contexto escatológico. Por exemplo, as pessoas, 70 anos se cumpriu, agora em 2018. Não, mas não é 70, é 80. Espera aí. As pessoas teimam em forçar uma aplicação profética que não encaixa mais. Então, esse povo santo de quem a palavra fala, quando Cristo se refere a esta geração de povo santo, obviamente é a geração que não vai passar de cena, porque eles vão estar vivos quando Cristo regressar nas nuvens do céu. Serão estes que verão todas as coisas cumpridas até que tudo isso aconteça. Então, esta geração aqui não foi aquela geração do ano 70, não foi. Não é eles que João está se referindo aqui. Nem as gerações dos mártires da Europa, lá de 1538, não foram eles. Essa geração é a geração dos últimos dias. É a geração dos últimos dias que vai proclamar a verdade, essa verdade aqui. Chegou a hora do seu juízo. Então, eles têm várias características. Eles vão proclamar essa mensagem do juízo, do grande dia da expiação, que quem não se converter, não estiver em contrição, será arriscado. Apocalipse 14 fala disso. Eles vão passar pelo juízo, tendo seus pecados apagados, conforme Atos 3,19. Eles vão refletir a imagem pura de Jesus, Apocalipse 14:5. Serão selados com o nome do Pai, com o seu caráter, Apocalipse 14 vai falar disso. Recebem a chuva última, a última chuva do Espírito, Joel 2:23. Eles vão alertar o mundo contra a besta, a sua imagem. Então, é uma grande responsabilidade que essa última geração aqui terá. Vão viver nos terríveis anos do reinado da besta, das ferozes perseguições dos últimos dias, serão libertados pela voz de Deus. Apocalipse 16:17 fala disso, essa libertação pela voz de Deus que acontecerá nos últimos dias. Então, este é o povo santo de Daniel 12:7, que vai viver durante a profecia. Essa é a geração que não passará, que todas as coisas serão cumpridas nesta geração. Então, é algo muito importante, algo muito sério isso aqui que Daniel apresenta. Todas as coisas serão cumpridas nesta época, no momento desta geração. Agora, existe um interessante aqui em Daniel 12:7. Fala da dispersão do poder do povo santo. A palavra aqui é o nafats, que é uma raiz primitiva do, do, do hebraico aqui, do caldeu, e o sentido dela é dizer assim, quebrar em pedaços. Quebrar em pedaços, estilhaçar, disseminar, espalhar, esse é o sentido. O poder do povo santo. Então aqui nós temos uma perseguição feroz contra o povo santo. O povo santo. E aqui nós temos uma mão aberta, o sentido é esse, né? Perseguindo o povo santo. Serão perseguidos ao extremo, nessa obra final, nesse grande conflito. Muitos vão ser presos, muitos serão mártires, mas todos eles terão a característica de permanecerem fiéis. Por isso que Apocalipse 24 diz: vi a alma dos decapitados, aqueles que não haviam adorado a besta ou a sua imagem. É sobre essas pessoas aqui, esses santos que Apocalipse 24 fala. São esses aqui que receberão o poder do alto nos últimos dias. Então, Daniel 12:11 fala: e desde o tempo em que o contínuo for tirado até a abominação desoladora haverá 1290 dias. Na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, traduz o mesmo texto, só que diz assim na Bíblia de Jerusalém: ouviu ao investir de linho, jurar por aquele que vive para sempre, que seria após um tempo, tempos e metade de um tempo, e todas estas coisas serão cumpridas quando aquele que esmaga a força do povo santo desaparecer. Aquele, não está se referindo a alguém aqui. Quem é o alguém? O famoso anticristo. Então, ele aqui vai dispersar o poder, ele vai perseguir. A abominação que ele vai produzir vai levar o mundo inteiro à ruína. O mundo inteiro à ruína. Então, Daniel 7:25 identifica ele, é o chifre pequeno. Daniel 8:10, novamente o chifre pequeno. Então, você vai ver todo o livro de Daniel no Apocalipse que vai identificar quem ele é e como ele age, por quem ele age, a forma como ele age, para causar a sua decepção, o seu engano, agora nos últimos dias. Quando nós vamos agora
para o texto aqui, ó, o texto que se encontra em Apocalipse 12:7, diz assim, aliás, Daniel 12:7, diz que o povo santo será perseguido por Roma papal por 1260 dias. É esse o sentido aqui, porque está relacionado à abominação desoladora. Então, nós temos uma perseguição aqui, literal, de 1260 dias. Apocalipse 13 não é passado, tem uma dupla aplicação, principalmente os versos que falam lá, que ele recebe, verso 7, recebe autoridade a besta sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. E no verso 8, os habitantes da terra irão adorá-la, aqueles que os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Interessante aqui, porque no verso 8 do Apocalipse 13, fala que esses que irão adorar são aqueles que não estão com os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E em Daniel 12:1 fala que aqueles que serão protegidos são aqueles que o nome estão escritos no livro. É muito interessante perceber essas ligações entre Daniel e entre o texto do livro do Apocalipse. Então, é muito claro aqui o sentido do Apocalipse 13, do verso 3 ao 8. Fala do passado lá, ferida mortal, da cura da ferida mortal, e desse momento em que essa segunda supremacia papal volta a existir. E é uma segunda supremacia papal de 1260 dias. Então, isso aqui já ficou bem claro, né? Primeira supremacia e segunda supremacia papal. Então, não tem nada a ver com 2.300 dias, nós já vimos isso também. Não tem nada. Agora, pessoal, como nós falamos há uns dias atrás, esses períodos proféticos, eles começam e terminam com decisões, com vozes, vamos dizer assim. Pergunta é, qual é a voz que inicia e qual é a voz que termina os 1260 dias? Quando é que os 1260 dias começam? Olha que pergunta interessantíssima aqui. Quando é que os 1260 dias começam? Quando é que os 1260 dias terminam? A Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia fala sobre isso? Olha só. Os 1335 dias, eles também começam e terminam com vozes. E eles também terminam com outra voz. Vou adiantando aqui para vocês, os 1335 dias começam com a voz de uma nação, que é os Estados Unidos da América, e também terminam com outra voz, mas com a voz de Deus. Eles começam com o cumprimento de uma profecia, Apocalipse 13:11, e terminam com o cumprimento de outra profecia, Apocalipse 16:17. Pronto. Você já sabe o que são os 1335 dias. Agora, os 1260 dias também começam e terminam com vozes. Eu vou parar por aqui para ficar um gostinho para o próximo estudo. Então, os 1260 dias começam e terminam com vozes. Eles começam... Onde é que começam os 1260 dias? Vamos lá. Apocalipse. Vamos aí em Apocalipse, onde se iniciam os 1260 dias. Apocalipse capítulo 13, não é isso? Olha só quanta coisa interessante tem Apocalipse 13. Às vezes a gente leu Apocalipse 13 várias vezes e não percebeu que aqui tem uma referência, um cumprimento de algo relacionado com Daniel. Então, 1260 dias começam como? Com uma voz. Uma voz é uma ação, uma determinação, né? Tanto terrestre, relacionada às coisas de Deus, quanto celestial. Então, os 1260 dias começam e terminam com vozes. Vamos lá. Quando se inicia os 1260 dias? Os 1260 dias começam com as vozes de todas as nações unidas com a voz da besta. Onde é que isso está? Apocalipse 13:5. 13:5. 13:5, é isso. 13:5. Vamos lá. Eu estou aqui com os meus cálculos errados. 13:5, é isso aí. Foi-lhe dado uma boca, olha só, né, vozes, o que é que a boca faz? Vai falar, vai emitir uma voz? Foi-lhe dado uma boca, foi-lhe dado uma boca, um estoma, a boca, que proferia é do laléu, do grego laléu, quer dizer, emitir uma voz ou um som. Então, é uma voz aqui. Esse é o ponto, verso 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e quando ela profere as arrogâncias e blasfêmias, ela recebe automaticamente autoridade para agir 42 meses. 42 meses é quanto tempo profético? 1260 dias. Olha que coisa. Então, os 1260 dias começam exatamente aqui. A besta recebe, diferentemente lá da primeira supremacia papal, ela vai receber autoridade agora sobre o mundo inteiro.
todas as nações estarão unidas e estarão dando o seu poder à besta. E aqui se iniciam os 1260 dias, quando ela receber esta autoridade dos 10 reis. Quando ela recebe a autoridade dos 10 reis, ela então terá um poder, terá tempo para agir. Desculpa, terá tempo para agir. E esse período serão 1260 dias. Agora a pergunta, quando terminam os 1260 dias? Apocalipse 13, 15. Os 1260 dias que se iniciam com as vozes de todas as nações, unidas com a voz da besta. Os 1260 dias de perseguição feroz, a grande última supremacia papal, irá terminar com as vozes de todas as nações unidas com a imagem da besta. Olha que coisa. Apocalipse 13, verso 15. 13, 15 diz: E foi-lhe dado comunicar fôlego. Foi o que nós falamos há esses dias atrás, sobre a imagem da besta. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse. Veja, mais uma vez aqui, voz. Uma voz, uma determinação, uma legislação. A imagem fala agora. A imagem já existe, mas ela não fala. Agora aqui, no verso 15 de Apocalipse, a imagem da besta, ela não apenas vive, ela fala e ela também vai fazer morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então nós temos aqui um decreto de morte para aqueles que não adorarem a imagem da besta. Então, você está descobrindo aqui, nós estamos descobrindo aqui juntos uma coisa maravilhosa, uma coisa tremenda, porque aqui está nos mostrando uma relação da profecia lá de Daniel 12, quando fala dos 1260 dias, quando serão estas coisas? Aí ele diz, após um tempo, tempos, metade de um tempo. Então você sabe que no final dessa supremacia aqui, quando a imagem da besta falar, quando a imagem da besta ordenar a morte daqueles que não adoram a imagem da besta, todos esses eventos aí de Daniel 12, verso 1, 2 e 3 irão acontecer. O grande tempo de angústia. Por que o grande tempo de angústia? Porque a imagem da besta vai mandar matar quem não adorar a imagem da besta. É o grande tempo de angústia de Jacó aí que acontece. Isso é fantástico. Isso é tremendo, como a palavra se entrelaça aqui. Então, os 1260 dias terminam com voz também. Iniciam com uma voz e terminam com uma voz. Começam com a voz de todas as nações, dando poder à besta aqui. E depois termina também com a voz de todas as nações, fazendo muito pior, dando poder para que a imagem da besta possa matar. Tudo bem? Então, pessoal, nós finalizamos por aqui. Amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão aqui dos 1260 dias. Nós vamos ver aqui bastante coisa interessante sobre esse período, sobre o que está relacionado, sobre o que acontece aqui. Tem mais coisa interessante ainda quando a gente for falar dos 1335 e os 1290. Então é um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre o contínuo também. Nós falamos um pouco sobre o contínuo. Vamos voltar a falar novamente sobre contínuo e vamos ver uma perspectiva que nós não vimos da última vez que nós vimos lá em Daniel 8:14, não é isso? Não, Daniel, é isso. Nós vimos contínuo lá também, os outros textos sobre contínuo. Então nós finalizamos por aqui. Deus abençoe a todos, que Ele nos fortaleça, mas louvamos a Deus por perceber isso, né? Essa coisa maravilhosa que a palavra nos apresenta, nos revelando agora para os filhos de Deus dos últimos dias, os grandes eventos que vão acontecer. Deus não tem interesse em deixar ninguém sem ter certeza. Deus, ele vai dar para o seu povo nos últimos dias a certeza, conhecimento dos tempos, das épocas, quando as coisas estiverem acontecendo. Louvado seja o seu nome por isso, em nome de Jesus. Amém.